Olá, Colher! Olá, amigos! Estou muito feliz de podermos hoje refletir um pouco em mais uma mini palestra do nosso projeto acerca de temas evangélicos. O tema sobre o qual a coordenação pediu que falássemos hoje é muito especial. Diz respeito, pessoal, a rememorarmos quem é o mentor do nosso projeto, né? Estamos inseridos na Casa de Paulo, nosso Centro Espírita Paulo de Tarso, cujo mentor, né, o patrono é nosso Paulo de Tarso. E o nosso projeto também tem o seu mentor, que é Pedro, Simão Pedro. E eu gostaria então hoje, a pedido da coordenação, de falar um pouco sobre essa pessoa, sobre essa alma magnífica, esse exemplar trabalhador de Jesus, que nos inspira, que deve nos inspirar nas vivências cotidianas do nosso projeto Acolher, mas também em nossa vida como cristãos redivivos, espíritas ou não espíritas, como cristãos ou pessoas que querem seguir a Jesus, né? Rememoramos a caminhada dessa alma incrível, Simão Pedro, não querendo compararmos-nos com ele, jamais, né? Não temos condições de nos comparar com essas almas gigantes da primeira hora do cristianismo na Terra, mas observamos assim de maneira suave para o nosso coração que Jesus escolheu ali seu colégio apostólico a ser composto por pessoas simples, pessoas humildes, né? Ali de Cafarnaum, da Galileia, trabalhadores simples, mas que moralmente foram capazes de se levantar gigantes na tarefa. Esse convite de Jesus para os seus trabalhadores, na primeiríssima hora, né, da sua difusão da sua boa nova, é um convite a acolher que se estende hoje, 2000 anos passados, a todos nós. Como diz Emmanuel, lá na obra Seara dos Médiuns, se quisermos, poderemos ser pequeninos somos, mas úteis. É nesse sentido que eu queria rememorar Simão Pedro. Não pequenino, mas uma alma que nos inspira, pequeninos somos nós, né? Vamos encontrar, acompanhando as reflexões do Evangelho e também elucidadas de maneira linda por Humberto de Campos, lá em Boa Nova, Simão Pedro jogando as redes no mar da Galileia, né? Na verdade é um lago, o lago de Cafarnaum, mas tão grande que parece um mar mesmo, né? E aí, buscando os peixes com dificuldade, naquele dia Jesus pede que ele jogue um pouco mais aquém suas redes. Pedro fica encantado, né? Com aquela alma. Humberto Campos nos narra lá em Boa Nova esse encontro inovidável, né? Pedro olha para Jesus que vem, de onde ele conhecia aquela pessoa, né? André já ouviram falar, André seu irmão já ouviram falar de Jesus ali pelas imediações, porque houvera sido batizado por João Batista e André houvera ouvido João Batista, né? Então já ouviram falar dele, mas Simão Pedro não. Pedro olha para Jesus, né? De onde ele conhecia aquele olhar, aquele sorriso. Emmanuel nos conta lá em Caminho da Luz que Jesus se reunira com seus trabalhadores de luz séculos antes, né? Numa reunião quase que milenar, a sua única encarnação na Terra, combinando como seria aquela encarnação e aquele trabalho, né? Que dividiria a humanidade entre antes de sua vinda e depois de sua vida, né? Mesmo que a pessoa não queira saber de Jesus, só tenha uma notícia do Cristo histórico, sua vida tem sido na Terra dividida entre antes dele e depois dele, com certeza. Mesmo para aqueles que se mantêm inconscientes, né? Querem se manter inconscientes da amplitude da lição evangélica. Pedro houvera se encontrado com Jesus há muito tempo. Olha, de onde conhecia aquele olhar magnético? Vamos lembrar de Valdo Franco falando? Nos pés, as alpercatas de couro. No corpo, a túnica simples, o cabelinho da cor do trigo maduro que esvoaçava com a brisa da praia e aquele olhar amoroso que acolhe, que ama, como a terra jamais houvera visto, como jamais verá, encarnado, né? E Pedro então olha para ele e aí após que ele orienta que ele busca os peixes em outra instância ali no mar, ele fala: agora, Simão, esse é o nome de Simão, né? Simão Bar-Jonas. Bar significa em grego filho. Simão era filho de Jonas. E era assim os sobrenomes, né? E ele fala: é assim,
Simão Barjonas, que agora lhe convida a vir comigo, ser pescador de homens. Pedro não tem dúvida, não titubeia, fala assim, eu vou contigo, Senhor. Começa aí, então, a inspiração do nosso mentor para nós. É preciso, sabe, acolher que 2000 anos passados, da descida gloriosa do Mestre, das mais altas esferas para a terra, nós sejamos capazes de falar assim, eu vou contigo, Senhor. Sabe, pessoal, já passamos muitas vidas perdidas de nós mesmos, apegados a coisas fúteis, absolutamente inúteis. É tempo de tocarmos no hino da nossa alma e descobrirmos que Jesus é o caminho, né? Para a renovação de nós mesmos. É a verdade que nos renova. É a vida abundante a que tanto aspiramos. E sejamos capazes de, como nosso mentor também falar, Senhor, eu te seguirei, Mestre. Sabendo que seguir a Jesus não é fácil na terra sofrida em transição. Seguir a Jesus significa, consoante a fala máxime do mentor de nossa casa, de Paulo de Tarso, deixar para trás o homem velho, que já não nos comporta mais ser, que não dá mais para sermos, 2000 anos passados da chegada da Boa Nova à Terra. E caminhar na direção do homem novo que ainda não somos, mas que Jesus espera que sejamos. E assim vai Pedro, né? Pedro é aquela figura ímpar no Evangelho, né? Que a princípio demonstra uma personalidade um tanto instável, por hora demonstra fé, tem hora que titubeia, tem hora que demonstra segurança, às vezes se mostra titubeante nas atitudes, mas Jesus assim, ainda assim aguarda nele, olhando nele a potência da pedra que ele seria daqui a pouco. É assim também, sabe, pessoal? Que Jesus olha pra gente, apesar de nós mesmos, pequeninos, mas úteis. Jesus nos olha, cada um nos reconhece na nossa individualidade, tá? Ele mesmo é que fala que o pastor reconhece suas ovelhas. Então sinta-se reconhecido por Jesus com o seu nome, com a sua história, sendo quem você é. Jesus nos olha como olhou Simão, na potência da pessoa que já podemos ser, espera de nós. Espera que façamos na terra a transformação, né? Veja as atitudes de Simão. Simão é aquele que anda nas águas. Naquele dia de tempestade, né? Os discípulos em alto mar, Jesus havia ficado e de repente vem o mestre andando sobre as águas, num fenômeno possivelmente de levitação, né? Jesus, o Senhor da Terra, domina todas as potencialidades psíquicas e mediúnicas, né? Com maestria. Jesus vem andando sobre as águas. Pedro vê, né? A princípio os discípulos se assustam, tá nos evangelhos. Seria um fantasma? Certamente na escuridão da tempestade, Jesus vinha iluminado, né? E aí quando eles reconhecem, Jesus fala, calma, sou eu. Quando eles reconhecem, Pedro é aquele que fala, Senhor, deixa aí ter contigo. Jesus fala, vem. E Pedro vai, demonstrando a coragem, né? Dá o primeiro passo acima das águas. Coisa linda, né? Também inspirando-nos no nosso mentor, precisa que a gente dê o primeiro passo acima do mar revolto da vida, mar alto, como diz Emmanuel, né? Lá em Pão Nosso. É preciso que tenhamos a coragem de dar o primeiro passo, né? Pra quê, gente? Vamos lembrar do nosso mentor. Pedro dá o primeiro passo sobre as águas, mas de repente ele sente o frio, né? O vento, na verdade. Pedro era um pescador exímio. E ele reconhece que o mar, com aquele vento ali, virava embarcação. Como que ele conseguiria, né? E afunda. Nesse momento, os olhos da matéria se sobrepujaram, né? Aos olhos do Espírito. E aí ele afunda, Jesus o sustém, o levanta, convidando-o a ter mais fé, né? E ele que daqui a pouco cresce numa fé incrível. Esse é o convite de Jesus para nós também, pessoal. Quando os mares da vida aparentarem afogar-nos, né? Se as ondas do mar da vida ameaçarem sufocarem-nos, afogarem-nos, segura na mão do Cristo, pede ajuda a Ele, né? E Ele nos erguerá, ajudando-nos, sustentando-nos, para que possamos crescer rompendo em fé. Essa é a simplificação de Pedro, né? Pedro também é aquele que traz para nós a revelação de quem é Jesus. Vocês lembram desse episódio magnífico? Magnífico. Os discípulos vinham contar, né, o que o povo estava dizendo de Jesus, que Jesus já havia começado ali o seu messianato, né, ele tinha começado a pregar nos seus 3 anos, e aí as pessoas começam a falar, ignorantes que eram naquelas regiões rudes, né, começam a falar, uns diziam que ele era Elias, porque no Velho Testamento eles tinham visto, há uma escritura que Elias foi embora para o céu num carro de fogo. Claramente, pessoal, Elias, profeta, quando desencarnou, algum vidente deve ter visto almas luminosas resgatarem-no, né?
Elias espírito, aí escreveu que ele foi levado numa carruagem de fogo devido à luz, né? E aí as pessoas ignorantes, e muitos hoje ainda acreditam nisso, acham que ele foi levado pro céu na carruagem. Então, eles achavam que se ele foi na carruagem, ia voltar na carruagem. Entenderam? A ignorância nossa naquela época? Nossa! Porque como diz Kardec, nós somos a mesma humanidade, pessoal, que encarna, reencarna, encarna e reencarna. Entenderam? Então somos nós mesmo. E aí, alguns diziam, é Elias que voltou. Outros não, achavam que ele era João Batista, que houvera ressuscitado. Porque João Batista já havia perdido a vida física nas mãos de Herodes, né? Herodes Antipas. E aí alguns confusos falavam, não, então ele é João Batista que ressuscitou, né? Ficavam conjecturando. Outros diziam, é um profeta, né? As pessoas não tinham certeza de quem seria Jesus. E Jesus olha ali para o seu colégio apostólico. Essa passagem é incrivelmente descrita com perfeição por Humberto de Campos em Boa Nova, essa passagem evangélica. Jesus pergunta então para eles, e vós, quem dizeis que sou? Jesus precisava ali saber se aquele colégio pequenino dos seus amigos, seus 12 amigos, estavam entendendo quem era ele e o que ele estava fazendo aqui. Porque esse entendimento seria fundamental para eles seguirem com a missão quando ele se fosse, né? O mestre nunca perdeu de vista a missão, né? Jamais. E aí, nessa hora, Simão é o que fala. Tu és o filho de Deus vivo? E aí Jesus fica feliz com essa resposta. E fala para ele, bem-aventurado sois Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Porque foi a voz de meu pai que por ti falou neste momento. Então Simão é aquele que traz a revelação divina, né? Para nós de quem é Jesus. E aí nessa hora então Jesus fala para ele, Simão, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Pessoal, é bom que a gente compreenda o sentido de igreja, que como é iglesia, tá? Em latim, que é a tradução que a gente tem do aramaico, que possivelmente já essa conversa foi em aramaico, traduzido para o grego, traduzido para o latim. O conceito de iglesia em eclésia, desculpa, em latim. Porque eclésia em latim, iglesia em espanhol, eu confundi, desculpem. Eclésia em latim nos fala da reunião de pessoas que se reúnem para estudar, para louvar a Deus, para agradecer, para orar, entenderam? É a igreja no sentido de congregação de pessoas, e realmente isso que Pedro faz, né? Depois da crucificação, ele se torna então líder da casa do caminho, que é o primeiro agrupamento dos cristãos da primeiríssima hora, né? Jesus não falava de educação física, de estrutura física, de seita religiosa, de ordenação religiosa, de paramentos, nada disso, tá? Tudo isso é criação posterior humana. Porque a gente não foi capaz de manter a pulcritude do evangelho no nosso coração, a gente criou estamentos, criou religiões que nos separaram, porque a verdadeira religiosidade não nos separa, nos une, né? Quando compreendemos a religiosidade com o religário, nós com Deus, nós nos unimos como irmãos, todos iguais. Quando a gente cria denominações para religiões, nós nos separamos em grupos, isso é um risco muito grande, né? Porque a falta do momento ali de interseção entre o entendimento pode nos separar, o que é péssimo, né? E aí, nesse momento, Jesus convida, então, Simão Pedro. Vejam, convida o mesmo Simão, rude, que aprendia, que oscilava, que afunda na água, entenderam? Para ser o líder. Porque ele sabia que daquela alma ainda titubeante na fé, ou às vezes, aparentemente, não tendo compreendido em latitude ainda a lição, surgiria um ser renovado, capaz de se transformar. Esse é o convite do nosso mentor para nós. Pessoal, essa é a exemplificação maior de Pedro à frente do acolher, tá bom? Sejamos capazes, apesar de nós mesmos, pequeninos, mas úteis, diz Emmanuel, apesar de nós mesmos, da nossa dificuldade, da nossa fé que às vezes titubeia, nossa conduta que às vezes nos surpreende, infelizmente olhamos e falamos, mas eu achava que eu não era mais capaz de fazer isso, ainda faço, não importa. Apesar de tudo isso, pensando que Jesus também espera que sejamos, ele chama Pedro de a pedra, né? Simão Pedro. Pedro é pedra em grego ou cefas em aramaico. Eles também, nas traduções da Bíblia, às vezes tem cefas, que significa pedra da mesma forma, para sustentar ali o movimento na primeira hora. Jesus também, apesar de nós sermos pequeninos, como diz Emmanuel, espera que sejamos pedra. Sustentação de uma pequena gleba, de um trabalho, de um projeto, do nosso acolher. Entenderam? Porque todo fio tecido, isso dá também com relação a religiões, filosofias, movimento social, assistência social, trabalho filantrópico, dá-se como se fosse uma teia de muitas mãos que sustentam. Uma mão que solta, o trabalho cai, entenderam? Então sejamos a pedra
que sustenta pessoas, sustenta ações, sustenta projetos, sustenta resoluções, eticamente, corretamente, retamente. É isso que o Espírito espera de nós. Que possamos também nos colocar nesse momento da nossa vida como pedras, como rochas, né? Que sustentam um aparato de trabalho no bem. Já é tempo de nos colocarmos também como trabalhadores de Jesus, que sustentamos a gleba pequenina, onde a misericórdia divina nos plantou. Porque nada é por acaso, acolher. Ninguém está onde está por acaso, porque o acaso, aprendemos com os Espíritos, não preside nada. Então você não está na sua casa por acaso, nem na sua casa espírita, ou na sua agremiação religiosa por acaso. Você não está inserido num projeto da magnitude do nosso acolher por acaso, jamais. Não nos conectamos com as pessoas que nos buscam, que nos encontram por todas as vias da vida, que são múltiplos por acaso. Está tudo planejado para a gente dar certo. Sejamos cada vez mais pessoas renovadas nos caminhos, né? Como diz Paulo de Tarso, mentor de nossa casa, amigos de Pedro, mentor de nosso projeto, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aceitemos que podemos ser novas criaturas, né? E se cairmos, levantemos-nos, não importa. Jesus sabe, né, que todos nós na Terra estamos em situações de queda, porque a Terra é atrasada. E se a gente cair, nossos mentores nos sustentam para nos levantar. Esse é o percurso. Lembram de Pedro, de Cefas, né? No momento lá da captura de Jesus, quando o Sinédrio manda que Jesus seja buscado na noite, né? Naquele momento, o soldado que guiava a tropa que recolhe Jesus e que o leva ao Sinédrio, para Caifás, chama-se Malcom, tá nos evangelhos. E Pedro, nesse momento, assim, não, quem vai pegar Jesus, quem vai tirar Jesus da gente, decepa a orelha. Vejam a perturbação, né, que ele ficou na hora, a angústia, o nervosismo dele, né? Jesus repõe a orelha, cura e diz para ele: Pedro, você feres com a espada, filho? Com a espada também te ferirão, serás ferido. E lecionando para Pedro ali, como um grande amigo dele, até o último minuto. E veja, aparentemente, pelos olhos do mundo, essa atitude dele poderia ter sido temperamental, né, de ferir o soldado, estando convivendo com Jesus, aprendendo a lição da paz de Jesus, não importa. Não importa o momento do titubeio. Jesus continua confiando nele, acreditando nele, e ele se ergue maravilhoso. Veja ainda na sequência, Pedro ainda vacila, né, que é quando ele nega Jesus 3 vezes. Jesus preso, ele ia ser pego, a mulher fala, e você andava com ele? Eu não conheço. Até que o galo canta e Pedro chora. Humberto Campos fala que chora amargamente o discípulo. Jesus já havia avisado que ele precisava robustecer a fé, porque isso aconteceria. E ele se lembra das palavras de Jesus, se lembra que ele prometeu que defenderia Jesus sempre, e chora amargamente o discípulo. Parece conosco acolher muitas vezes, embora pequeninos, não podemos comparar com Pedro, com o nosso mentor, mas muitas vezes ainda olhamos para nós, tocamos e choramos com as nossas escolhas, com as nossas decisões, não importa. Não importa. Da mesma forma, pessoal, que Pedro negou Jesus 3 vezes, quando Jesus volta, ressurreto, e se reúne com eles, pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: te amo, Senhor. Jesus fala de novo: Pedro, tu me amas? Depois, né? Eu te amo, Senhor. Tá nos evangelhos. Humberto Campos recomendo todos leiam. Boa Nova do começo ao fim, inclusive para conhecer mais de Pedro. Eu te amo, Senhor. E o mestre pergunta pela 3ª vez, para apagar certamente na memória dele aquele momento, né, em que ele o negou 3 vezes. Pergunta de novo: Pedro, tu me amas, filho? E Pedro, sem saber o que responder, fala: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala para ele: Pedro, se me amas, apacenta minhas ovelhas. Paremos aí então para a gente seguir o nosso mentor do nosso projeto. O que é, pessoal, o convite de Jesus para Pedro? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Apacentar é cuidar. É se dedicar, é amar, é acolher para proteger, para guardar ali no redil. Viu? O convite de Jesus para Pedro segue sendo o convite de Jesus para o nosso mentor, pessoal. Segue sendo o convite de Jesus para todos nós. Amamos a Jesus? Ouça aí no hino da sua alma, na acústica da sua alma, Jesus perguntando para você: tu me amas? Tu me amas? Se me amas, apacenta minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, daquelas que estão desgarradas no mundo, que estão sozinhas no mundo, que precisam de um olhar, precisam, acima de tudo, de amor, para nunca mais morrer de falta de amor na terra, né, acolher? Porque aquela pessoa que morre de fome na terra, pessoal, ela morre de fome? Não é. Ela morre de falta de amor. Aquela pessoa que morre de frio na terra, acolher,
Ela morre de frio? Não é. Ela morre de falta de amor. Aquela pessoa que morre sozinha, doente, num catre, ela morre só pela doença que a consumiu? Não, ela morre por falta de amor. Porque não falta medicamento na terra, não falta alimento na terra, não falta cobertor na terra. Todos nós morreremos, é certo. Mas as condições em que as pessoas morrem de indigência na terra, elas não morrem não é por falta de recurso, é por falta de amor, porque a terra tem muito recurso. Bezerra de Menezes, grande trabalhador de Jesus, nos fala isso. Porque o amor do nosso coração é pequeno e a gente ainda não consegue compartilhar daquilo que tem conosco, os recursos que nos chegam, materiais, espirituais, afetivos, emocionais. Então, quando Jesus convida Pedro, nosso mentor, a apacentar as ovelhas dele, sintamos-nos todos convidados também a apacentar as ovelhas de Nosso Senhor na terra, a ir na direção desse que é o invisível para a sociedade, o que é filho de ninguém, o que nada tem, mas aguarda de nós algo de nós. Emmanuel nos ensina lá em Pequeninos Mais Úteis, que já podemos levar, né? O nosso abraço, a nossa presença, o nosso apacentar, que é o cuidar amoroso, bom, belo, probo e digno. Sigamos, né? O convite de Jesus para Simão Pedro é o convite, pessoal, de Jesus para todos nós. Não dá mais pra gente titubear. É hora de caminharmos, tá bom? É tempo. Simão Pedro se levanta tão gigante, depois desse momento com Jesus, que após o Pentecostes, quando naquele fenômeno mediúnico, os discípulos, após a crucificação, né, saíram falando em línguas, ou seja, saíram num fenômeno de xenoglossia, que é a capacidade de falar em outros idiomas, né? O evangelho fala, cada discípulo falava numa linguagem que alguém podia compreender, e o povo entendeu o que estava acontecendo e começa a falar que eles talvez estivessem bêbados, e Pedro faz uma pregação linda. A partir dali ele cresce gigante, a pedra, o Cefas de Nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que embora tivesse titubeado antes, embora tivesse se equivocado antes, embora tivesse até temido antes, naquele momento, a partir daquele momento, ele era nova criatura, com um encontro inovidável da alma dele com a alma de Jesus. Esse encontro do nosso mentor pode ser o nosso encontro também. Jesus bate a nossa porta há muito tempo, pessoal. É tempo de abrirmos a porta para o Mestre e falarmos: vinde, Senhor Jesus. Só que esse encontro, pessoal, é individual. Ninguém pode fazer por nós. Cada pessoa que pode abrir a porta do seu coração e abrir-se para que Jesus venha e mude essa forma de ser, de sentir, né? De estar na terra, renovando-nos os nossos caminhos. O hábito de conversarmos com Jesus, de chamarmos Jesus para estarmos conosco, muda a nossa forma de caminharmos na terra e de nos relacionarmos com as outras pessoas, não tenho dúvida disso. Queria encaminhar aí para os nossos 6 minutos finais, lembrando que Pedro, nosso mentor, ficou tão grande, tão grandioso, que ele passa então a compreender que Jesus opera, labora na terra por nossas mãos, inclusive pela minha, pela sua, embora sejamos tão pequeninos, tá bom? Pedro naquele dia, pessoal, saindo do templo de Jerusalém, na hora que ele sai do templo, na escadaria, há um paralítico. O paralítico mendigava, né? Pediu uma ajuda, como esses tantos acolhidos do nosso acolher que encontramos nas diversas vias de nossa cidade, né? Precisando de uma ajuda, precisando de um socorro, precisando de ser uma palavra apacentado. E o mendigo então pede a ele uma ajuda. Ele olha para o mendigo e fala: filho, eu de mim mesmo nada tenho. Não parece conosco no acolher? Precisamos muitas vezes multiplicar aquilo que nem é nosso, mas que nos chega por misericórdia. O recurso espiritual, o recurso material, o recurso afetivo, né? Pedro olha para o mendigo, que pede para ele uma ajuda, e ele fala: filho, eu de mim mesmo nada tenho, porque nada sou. Olha esses gigantes da primeira hora do cristianismo crescendo em humildade, né, pessoal? Mas o que eu tenho é o que eu recebi do meu mestre, que também é teu mestre. Aí coloca a mão sobre ele e fala: levanta, filho, e anda. E de maneira linda, os evangelhos nos narram que o paralítico se levanta, abraça Pedro e anda. Pedro havia compreendido que a gente trabalha na terra, acolher, que a gente labora na terra em nome do Cristo, e que é uma honra trabalhar, e que somos pequeninos, sim, mas como diz Madre Teresa de Calcutá, essa trabalhadora linda que operou na terra em nome de Jesus, ela falava que ela sabia que a praia era feita de grãos de areia, que ela era um grãozinho só de areia na praia de Nosso Senhor, mas que ela também sabia que a praia era diferente sem aquele grão. É assim mesmo. Simão Pedro fala pro paralítico: eu de mim nada tenho, filho, mas é aquilo que recebi de meu mestre, isso eu lhe dou. Levanta e anda.
Aprendamos de nosso mentor também multiplicar, a compartilhar, a passar à frente, a doar daquilo que nos chega. Nós, nada de nós mesmos, nada temos, tá, colher? Porque habitamos um orbe atrasado, atrasadíssimo, que é a Terra, pois que ainda é um orbe expiatório. Mas agora é tempo de nos levantarmos também, olharmos uns aos outros e dizermos, nós de nós mesmos nada temos, mas daquilo que o Mestre, por misericórdia, derrama em abundância, em plenipotência em nossas mãos, em nosso coração, em nossa fala. Isso nós compartilhamos. E levemos tudo isso aos irmãos do caminho, aqueles que vierem em nossa direção. Para encerrar a nossa programação, não vamos nos esquecer, pessoal, de Simão Pedro, em nenhum momento no nosso projeto, nem fora do nosso projeto. Porque o exemplo de Simão Pedro deve nos inspirar a transformarmos a nossa vida, colocando-nos sempre como espíritos, falando só para os encarnados que estão encarnados, mas em mais uma experiência espiritual, tá bom? Não se esqueça disso, não se perca disso nunca mais, porque em vidas transaltas já nos perdemos, não dá mais para nos perdermos. Lembre-se, você é um espírito, vivendo mais uma experiência encarnatória, mais uma ensanche encarnatória que vai passar muito rápido, tá bom? Não se perca na Terra em motivos vãos, em querelas absolutamente inúteis ou fúteis, onde já estivemos. Olhe para tudo à sua volta com o olhar do espírito, tá bom? Enxergando tudo que está à sua volta, tangível, como recurso que Deus mandou para que você possa dar a maior utilidade para o maior número possível de pessoas. E faça da sua encarnação, como diz o Chico Xavier, uma epopeia de luz de amor. É assim que a gente se transforma, transformando-nos para a eternidade. Buscando a inspiração magnânima de nosso mentor, de nosso Pedro, buscando a fala inovidável dele, possamos acolher, ao olharmos como espíritos, todos os dias, também buscarmos no recôndito de nossa alma, no imo de nossa alma, o tabernáculo de fé onde Jesus quer morar, né? Porque é no seu coração que Jesus espera morar desde sempre. A manjedoura onde esse menino divinal nasce e renasce é o seu coração, é o meu coração. Todos os dias onde ele espera nascer e renascer, tá bom? Busquemos Jesus em nós, todos os dias, para podermos falar para ele como a lição que o nosso mentor nos ensinou. Senhor Jesus, lá na praia, mestre, lá na praia da minha vida, lá na praia dos desenganos, das desilusões, eu deixei o meu barco, Senhor, o barco efêmero das buscas terrenas, para junto a Ti, Senhor, enfim, buscar outro mar. Que Jesus nos ajude a acolher, a encontrar o mar verdadeiro, que é o mar do Espírito. Esse que nos alcança de maneira abundante, que é o mar de bênçãos, que vem para a alma que se renova nos trilhos da eternidade, preenchendo-se de virtudes que passam a pertencer-nos como patrimônios imortais do Espírito. Virtudes que não passam, que são verdadeiros tesouros da alma, aqueles que o ladrão não rouba e que a traça não corrói. Jesus nos ajude a deixarmos lá na praia do desengano, das ilusões, tudo que não comporta mais ocupar espaço, não cabe mais comportar o nosso coração. E lá deixando, busquemos nele a renovação dos nossos passos e dos nossos caminhos. Repitamos, pessoal, todos os dias: Senhor, Mestre amado dos nossos corações. Lá na praia, Jesus, dos desenganos da terra, das desilusões terrenas, eu deixei meu barco, Mestre, para junto a Ti, enfim, tanto tempo passado a Tua vida gloriosa à terra, Senhor, buscar outro mar. Pessoal, que Jesus, que é o nosso maior amigo, que é o nosso grande amigo, nos ajude nesse processo de transformação. Que Pedro, que é o nosso mentor, nos ajude a encontrarmos Jesus em nossos caminhos. Que Ele nos abençoe, o nosso Mestre Divinal, nosso Jesus Nazareno, hoje, também amanhã, pessoal. E sempre. Obrigada, colher.